Bom, nessa aula nós vamos fazer as marcações de liquidez e proteções na corretora Binola. Tem alguns alunos que estão operando nessa corretora, então achei interessante fazer uma aula focada também nessas marcações. Os princípios vão ser os mesmos, né? A gente sempre vai marcar acima do preço atual liquidez de compra em velas de alta, então a gente vai trabalhar a máxima. E sempre que houver ausência de liquidez, a gente vai considerar uma proteção de venda. Já abaixo do preço atual, a gente vai considerar a liquidez de venda, onde as marcações vão ser em velas de baixa, nas mínimas, e as proteções de compra, quando houver a ausência da liquidez dos vendedores. Então, inicialmente, a gente tem que escolher um gráfico, né, com a movimentação ideal, formando topos e fundos, né, em destaques. Então, a gente já sabe que para a gente trabalhar a liquidez, a gente precisa de movimentos acentuados e também um gráfico que esteja deixando pavio, né? As marcações são exatamente nessas regiões, então é importante a gente identificar um gráfico que está deixando retração, reversão, para a gente ter aonde fazer essas marcações e projetar o preço. Então a gente vai começar pegando a ferramenta retângulo, clica em desenho, e a gente vai diminuir esse retângulo como se fosse no formato de uma linha. Então tudo que eu tenho no preço atual eu vou procurar por máximas de velas de alta, então aqui eu tenho uma região de reversão, coloco a minha marcação na ponta do pavio, e para eu ter a certeza que aquela liquidez ainda não foi capturada, basta eu olhar adiante e verificar se teve algum retorno do preço. Como o preço não retornou nessa região, eu vou marcar agora as regiões de induções. Então, quando eu faço uma marcação na extremidade, a gente chama de liquidez-alvo, e tudo que estiver entre esse alvo e o preço atual, a gente vai marcar as induções no caso de compra. Então, aqui nesse topo, eu observo que eu tenho um pavio de alta, porém, a vela seguinte forma um comando anulando a liquidez da vela anterior. Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar essa região aqui como uma indução do preço. Mais abaixo, eu tenho aqui uma nova região a ser marcada, né? Eu tenho essa vela aqui de alta, onde vai ser uma indução para a gente projetar aqui a favor do fluxo. Abaixo, novamente, eu tenho um comando, então eu não vou trabalhar essa região, já tem uma marcação aqui acima. E os demais pares de máximas que eu tenho aqui já teve o retorno do preço, então não tem por que eu marcar. Depois que eu finalizo essa marcação, agora eu vou procurar regiões abaixo do preço atual. Tirando o zoom do gráfico, eu não tenho nada abaixo desse preço, então eu não vou trabalhar nesse cenário com vendas e somente com compra. Então eu preciso esperar o preço desenvolver para eu poder buscar novas regiões. Conforme ele for se movimentando, eu vou encontrando novas induções e eu vou projetando o preço a fim de atingir esses alvos que vão ser informados e as marcações que eu já tenho no gráfico. Então, a forma de marcar não vai mudar, independente da corretora. A gente sempre vai buscar a ferramenta que tiver. Algumas não tem o retângulo, mas a gente pode usar uma linha horizontal, tá? O importante é saber identificar esses pontos no gráfico para a gente fazer uma marcação. Bom, eu escolhi um novo par para fazer aqui uma marcação. Olho para o preço atual, né? Então, tudo que estiver acima do meu preço atual, eu vou buscar por liquidez de compra ou uma proteção de venda. E o que estiver abaixo, eu vou buscar liquidez de venda ou proteção dos compradores. Inicialmente, eu vou começar com a marcação, né, de uma liquidez de compra. Então, a gente tem o topo numa região forte, né, que a gente chama de zona principal. Não tivemos o retorno do preço, então essa liquidez ela não foi capturada. E eu vou colocar minha marcação exatamente na ponta desse pavio. Da ponta do pavio até o preço atual, eu não tenho ali uma região de indução para estar marcando. Essa vela de alta acabou de se formar, então ainda não vou trabalhar ela como uma indução. Pode ser que essa vela que está acontecendo agora faça um rompimento, então vou esperar o preço desenvolver para poder validar essa região aqui como uma liquidez a ser capturada. Aqui no fundo eu tenho uma liquidez de venda, então eu duplico essa linha, arrasto e coloco na ponta do pavio. Depois que eu faço essa marcação, agora eu vou procurar induções de vendas. Então, aqui nessa região, eu observo que o preço já buscou essa liquidez, aconteceu aqui uma reversão, então essa região não é válida para a gente trabalhar. E eu tenho aqui uma liquidez dos vendedores, né? Então, até o momento, eu encontrei essa indução, tenho que esperar dar algum gatilho, algum padrão que indica a força do movimento para estar projetando preço nessas regiões e eu poder validar uma entrada a favor do fluxo, tá? Então, o operacional, ele consiste, além das marcações, você ter os padrões de velas, os filtros, os gatilhos, para a gente poder realizar uma operação, seja a favor do fluxo, da retração ou da reversão. Então, cada operacional tem as suas regras. Vamos observar a movimentação dessa daqui. Está ganhando força de baixa, né? Aqui, para a gente trabalhar com venda, a gente precisa pelo menos do rompimento da mínima das velas anteriores.
está tentando formar um comando que vai anular a liquidez da vela anterior. Então, essa vela que antecede o padrão deixou um pavio bem pequeno, né? Então, esse é um pavio aqui que não incomoda em relação à análise para a gente trabalhar com uma venda. Vai depender da forma como essa vela aqui, ó, ela vai finalizar para a gente fazer uma interpretação de uma possível continuidade aqui do preço, tá? A liquidez de compra está muito distante, então a gente tem aqui uma indução mais próxima, né? Essa indução ela só é válida porque eu tenho um alvo, ó, acabou retraindo muito, não fez a renovação de pavio, então nesse caso não é válido trabalhar com uma venda. Então esses detalhes são importantes a gente observar depois que a gente faz as marcações para buscar boas oportunidades. Quando eu tenho uma vela que não renova a mínima, nesse caso da vela anterior, isso demonstra uma fraqueza do movimento. Essa mínima aqui que não foi renovada, a gente tem que enxergar essa retração da seguinte forma: compra tentando reverter o movimento, né? Então não foi possível superar a mínima da vela anterior. Isso demonstra uma fraqueza dos vendedores e a compra tentando fazer o quê? Uma reversão do preço, tá? Então a gente tem que esperar acontecer aqui padrões de continuidade para surfar a favor do movimento. Para trabalhar uma compra, como eu falei, o alvo está um pouco distante. Aqui já dá para validar essa indução, o preço já se distanciou, então formou ali uma região onde a gente tem uma máxima de vela de alta, onde não houve ali o retorno do preço. Então, vou duplicar essa linha, faço aqui a minha marcação. Aqui observa que a venda não está ganhando, pode acontecer com uma reversão do preço. Ó, não consigo fazer a renovação, tá? Essa linha aqui é só para ter uma referência. Esse movimento ele não vai ganhando força conforme ele vai se desenvolvendo. Vamos ver como que essa vela aqui vai finalizar. Pode formar aqui uma limitação das mínimas das velas anteriores, ó, acabou ganhando força no finalzinho aqui. Seria um padrão de reversão, né, que indica a fraqueza desse movimento. Ó, conforme essa vela aqui ela fechou de alta, ela não renovou a máxima da vela anterior, então ainda não é o momento para a gente realizar uma compra que a gente buscar essa indução. Não tivemos a renovação de pavio. Lembrando que a renovação de pavio, ela tem que ter um rompimento com o corpo da vela, tá? Então a gente teria que ter essa vela com fechamento acima dessa máxima para a gente poder validar aqui uma região. Essa vela está iniciando uma reversão, iniciou de baixa, buscou próxima abertura da vela anterior e agora está tentando formar uma negação vírgula força, que é um dos padrões, né, do nosso operacional a favor do fluxo. Vou fazer mais uma marcação. Vou considerar que esse par mesmo está com movimento acentuado. Clico aqui, né, em ferramentas, desenho, retângulo. Deixo próximo, né, na marcação de uma linha. Aqui eu tenho o fundo que deixou uma liquidez de venda ser capturada. Tenho uma indução. Então eu vou duplicando essas marcações. E aqui nessa região eu tenho uma liquidez de compra. Tá? Então essas são as extremidades que eu tenho próximo do preço. Conforme eu vou afastando aqui o gráfico, eu vou encontrando novos pontos a serem marcados. Então quando acontece o rompimento dessas extremidades, eu busco novas zonas principais para estar atualizando essa marcação. Essa reversão não tem liquidez de compra, então eu posso colocar uma linha para trás só para sinalizar que eu não vou projetar o preço aqui nessa região. E agora está acontecendo uma reversão. Tivemos um gap de baixa a favor da análise, né? Então aqui, uma liquidez bem próxima de venda ser capturado. Então aqui seria um cenário para trabalhar uma venda. Só que a gente precisa do gatilho de entrada, que seria o pulo de vela. O pulo de vela ele pode ser no fechamento do gap, ou caso ele busque esse fechamento de gap sem o pulo de vela, a gente pegaria uma entrada no 50%. Tá? Então, como regra do operacional, tem que ter esse gatilho. Quando não tem um gatilho, a gente trabalha de abertura somente em cenários onde nós temos a combinação de padrões perfeitos ou algum tipo de confluência para deixar a nossa análise mais assertiva. Tá? Então, vou encerrar aqui a aula. A ideia era só mostrar mesmo como fazer uma marcação nessa corretora, né? E colocar em prática. Os conceitos são os mesmos, a forma de marcar também. O que vai mudar é que algumas corretoras possuem a ferramenta retângulo e outras não. Tá? Até a próxima, pessoal.